Salve, salve, rapaziada. Tamo de volta. Seguinte, hoje eu venho com uma história triste que vai virar um teste. Basicamente, eu tinha comprado um 3700X no AliExpress pelo preço de R$ 550, como você pode ver aí na tela. Só que eu estava na dúvida entre esse 3700X e tinha um 5600, Ryzen 5 5600, por R$ 100 a mais. Aí eu fiquei naquela dúvida, cara, será que eu pego esse a mais por ter um IPC melhor, mas tem menos núcleos, não sei o que? Eu fiquei nessa dúvida, olhei uns testes, aí eu acabei pegando o 3700X. Aí o que que acontece? A famosa lei de Murphy. 3 dias depois que eu comprei o 5700X, 5700 não, 3700X, apareceu o 5600 por exatamente o mesmo valor. Aí eu fiquei puto e comprei ele também. Aí agora eu pensei que isso pode ser um. Mary? Não é a Mary. Por que esse teste é interessante? Até na época, quando os Ryzen 5000 foram lançados, tiveram essa dúvida que era: eu pego um processador com menos núcleos, só que com um IPC maior, que no caso o 5600, ou eu pego um processador com IPC menor, só que eu acabo tendo mais núcleos. E na época, os dois, por mais dessas diferenças de núcleos, em jogos, eles tinham um desempenho muito próximo, muito semelhante. Só que o 5600 ele custava relativamente menos. O 13700 ele é esquentadinho, ele era esquentadinho. O 5600 nem tanto. Se você colocar nas configurações de estoque, os dois têm temperaturas e consumos de voltagem diferentes. Aí você acabava gastando menos no 5600 e precisava de um resfriamento mais modesto. Agora o 3700 na época você precisava talvez ali investir num air coolerzinho um pouquinho melhor. Aí isso acabou acarretando os 3700X, por mais que ele era um baita processador quando ele foi lançado, a linha 3000 ela foi absurda. Quando lançou o 5600 ele acabou perdendo brilho, ele acabou ficando esquecido, porque o 5600 que era bem mais barato que ele, consumia menos, você não precisava de um resfriamento tão pesado para ele, acabava compensando mais pelo custo-benefício. Ele era bem mais barato e, no geral, ele acabava consumindo menos e gastando menos. E o 3700X acabou ficando esquecido, por mais que eles dois tinham o mesmo desempenho. Só que, atualmente, em alguns jogos muito específicos, os 6 núcleos às vezes dá uma penada. Então, pode ser que nessa época que os processadores 6 núcleos, que é o topo do Steam Server, estão começando a virar dúvida, por que não fazer um teste de um processador 3000 com 8 núcleos, com um processador 5000 mais recente, só que com 6 núcleos? Um teste bem relevante, porque afinal eu paguei o mesmo preço nos dois no AliExpress. Pode ser que eles sejam os processadores com maior custo-benefício que você ainda consegue comprar no AliExpress e que você não vai ter uma taxa tão grande no teu rabo. Por que não? Vamos fazer esse teste, porque afinal os dois custaram o mesmo preço. Será que os dois vão ter o mesmo desempenho? Ou será que os 5600 ainda vai reinar por causa do seu IPC? Então, bora testar. Uma mostradinha rápida aqui no sistema que nós vamos usar. Processador o 13700X e o 5600, claramente. Placa-mãe, temos uma ASRock B450M da Steel Legend. Memória RAM, temos 32 GB funcionando a 3.200 MHz ou Mega Transfer, chame do que achar melhor, com CL16. Aqui são memórias da Juhor, tudo mais. E a placa de vídeo é uma 4060 de 8 malditos gigabytes. E agora vamos pro teste. Antes de ir pros testes, eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer. Eu usei qualidades gráficas condizentes com a minha placa de vídeo, que no caso é uma 4060. Por que eu faço isso e eu não coloco todos os gráficos no low para tirar a carga da GPU e colocar tudo na CPU? Eu acho isso um teste errado. Por quê? Eu vou usar como exemplo o The Last of Us, porque ele mostra bem isso daqui, mas tem alguns outros jogos que também tem isso. Se tu pegar aqui algumas configurações gráficas, você pode ver aqui, ó, qualidade dos efeitos volumétricos como exemplo. O consumo da CPU nos efeitos de desempenho é alto. Ou seja, se eu colocasse o jogo tudo no baixo,
ele ia mascarar esse uso de CPU alto aqui quando, se você fosse jogar, você ia ter um desempenho pior do que eu vou estar mostrando aqui na verdade. Por isso que eu prefiro usar o DLSS numa qualidade horrível para poder mostrar com os efeitos ligados e tirar mais a carga usando o DLSS, tirar a carga da GPU usando o DLSS, do que diminuir a qualidade gráfica, porque ele acaba maquiando o real consumo em cima da CPU. Então é por isso que eu usei uma qualidade mais ou menos ali condizente com a minha placa de vídeo, porque senão eu estaria mostrando números irreais. Então, dado esse disclaimer, vamos para os testes. Dando uma olhadinha rápida no Cinebench só para ver a força bruta dos processadores em ferramentas de benchmark, o 13700X ele operou o teste inteiro a 4 GHz e chegando a 71 graus, e ele usou 1.3 de tensão, só que teve um pico ali em 1.45, que foi meio estranho, mas possivelmente foi no comecinho do teste e depois já se estabilizou. E ele pegou 10.700 pontos, porque claramente, por mais que ele tenha menos IPC, ele tem bem mais núcleos, no caso 2 núcleos e 4 threads a mais que o 5600. Já o 5600, ele operou a 4.4 GHz, que é a arquitetura Zen 3, ela é bem eficiente, ela consegue pegar frequências bem altas, chegando a 62 graus, era um processador que consome relativamente menos e funcionou a 1.2 de tensão, chegando a 4.800. Você vê que por mais que ele tenha bem menos núcleos e threads, ele acabou chegando numa pontuação bem alta e quase alcançou o 3.700. Então isso já pode ser uma premissa do que nós podemos esperar. Então agora vamos para os jogos. Começando com Black Myth Mamako, é um jogo já bem otimizado para CPU. Eu achei que seria mais pesado, mas os dois processadores estão empurrando a GPU a 100% de uso, sem problema, sem FPS. Eu tentei colocar uma qualidade baixa até, eu coloquei na qualidade média, frame gen desligado, claramente, e o DLSS em 33%, que seria o modo desempenho. E as duas estão empurrando a mais de 100 FPS, basicamente entregando a mesma performance, mas é porque chegamos no limite da GPU, né? Então, Black Myth Mamako, importando qual processador você pegar, você vai ter o mesmo desempenho se você tiver a mesma GPU. Nosso querido Stalker, né? Jogo muito bem otimizado. A mesma história. Você vai chegando perto do centro da cidade, o FPS some igual o meu pai. Mas um detalhe é que os 12 threads do 5600, eles estão meio ali do limite. Chega a cerca de 80%, quase 90%. Já no 3700X, por ter mais núcleos, os núcleos estão com uma folga um pouco maior. Então pode ser que se você quiser fazer uma live, alguma coisa assim, fazer muita coisa em segundo plano, pode ser que ter mais núcleos vai te ajudar mais se você claramente quiser jogar esse jogo bem otimizado, claramente. Em Laela of Us, temos aqui uma situação curiosa. Por mais que o 5600 ele tenha menos núcleos, mas ele tem um IPC maior, o 5700X com o IPC menor, só que com mais núcleos, tá dando praticamente a mesma performance nos dois processadores. Isso é bem interessante. Os núcleos a mais do 13700X compensaram a falta de IPC que ele tem comparado com o 5600. Aí os dois têm praticamente a mesma performance e os dois usando quase 100% o tempo todo. E isso é um jogo bem otimizado porque ele realmente usa o máximo do teu processador. Apesar de ele ter lançado todo errado, mas usa todos os recursos do seu hardware. Agora no Cyberpunk eu cometi um erro aqui, peço perdão, fui moleque, mas o 5600, o teste com 5600, o DLSS por algum motivo ele foi pro modo qualidade. E o 3700X eu testei no modo desempenho. Só que infelizmente eu não tô mais com 5600 em mãos. Então eu só consegui refazer o teste no 3700X, que é o meu processador. Aí eu coloquei os dois testes no modo qualidade, aí deu para testar dessa forma. Mas o certo era testar com DLSS no desempenho. Mas como acabei cometendo esse erro, não reparei na hora. E o não tô mais com 5600, infelizmente vai ter o que ser.
Mas os dois processadores estão empurrando a GPU ao máximo na qualidade alta, com DLSS no transformer e sem o FrameGen. Então, pegar um desses processadores pro Cyberpunk já vai estar mais que suficiente. E é isso. Agora no PUBG, um jogo mais competitivo, né? Que é sempre bom você ter um processador melhor para você ter mais FPS. Eu testei ele na qualidade baixa com o draw distance no ultra, que é muito importante nesse jogo, você vê o mais longe possível. Então o jogo tá no baixo com draw distance no ultra. E aqui os 3700X dá pra ver que ele deu um fôlego a mais do que o 5600. Que o 5600 ele tá ali 80, 90% de uso a maior parte do tempo, enquanto o 3700X ele tá ali nos seus 60%, 70%, o que dá uma folga a mais se você estiver fazendo alguma outra coisa em segundo plano. E também os FPS estão bem parelhos, na real, mas com essa folga a mais de processador é mais difícil de você ter uma instabilidade maior, de você ter aquela travada mais pesada. Então, os dois processadores entregando mais ou menos a mesma taxa de quadro, mas o uso de processador tá numa diferença bem maior. O 3700X, por ter mais núcleos, apesar de ter menos IPC, acabou entregando relativamente um desempenho melhor. E eu decidi cair nessa cidade aqui, que quem entende de PUBG sabe que é uma cidade que tem muita coisa e também caiu muita gente comigo em ambas as situações. Eu caí em Pochink. Ou seja, caiu metade do mapa junto comigo nas duas situações. Ou seja, tem muita gente trocando bala, muita coisa acontecendo nessa cidade, que tem muita coisa. E então é um teste mais pesado para processador. Eu não consigo testar, né? Duas situações exatamente iguais, porque esse jogo não tem benchmark, mas já é um bom parâmetro, porque essa é uma cidade bem pesada e que tem sempre cai muito player lá, então é uma situação de estresse, vai acontecer menos vezes na sua gameplay, mas se você cair lá, você sabe que vai ser esse o desempenho que você vai ter na maioria das vezes. Cá estou eu num dia seguinte, num calor do caralho, para fazer a conclusão e concluímos que se você olhar os meus testes, você pode olhar e pensar, cara, o 3700X, mesmo ele sendo mais idoso, ele teve um desempenho muito próximo do 5600X. Mas eu testei jogos que eu tinha mais curiosidade de saber sobre a questão da diferença de IPC e a diferença de núcleos. Por quê? Se você for jogar jogos competitivos, como por exemplo um Warzone, um Rainbow Six, um CS, um Valorant, esse tipo de jogos, a série 5000 de processadores ela é bem mais eficiente, porque ela alcança taxa de quadros maiores. E mesmo o 5600 ele tendo menos núcleos por causa da eficiência da série 5000, ela vai ter um desempenho bem melhor nessas situações. Mas, vamos supor, você é uma pessoa que é um meio termo ali, você joga alguns jogos single player, de vez em quando você joga um jogo competitivo, um Valorant, alguma coisinha assim. Cara, se tu pegar um 3700X, ele vai te servir muito bem, ele vai segurar acima dos 60 FPS, vai ficar ali tranquilinho, vai ter uma estabilidade um pouco maior, melhor dependendo do jogo. Já o 5600 ele também vai entregar isso, vai entregar uma boa estabilidade, mas talvez dependendo do preço não compense tanto e você deveria ter ficado um 3700X se você tá nessa situação, mais ou menos. Então, se você chegasse para mim e perguntasse qual eu escolheria, dependendo do preço, se você achar o 3700X um valor R$ 100 a menos que o 5600, eu acho que se você claramente não for esse que joga só jogos competitivos, se você achar uma diferença ali de R$ 100 entre um e outro, eu recomendo você pegar o 3700X, se você tiver R$ 100 mais barato. Agora, se a diferença for tipo 50 ou até for o mesmo preço, com certeza pega o 5600. Por mais que ele tenha menos núcleos, a eficiência do Ryzen 5000 é bem melhor, ele consome menos, ele esquenta menos, vai precisar de uma solução de resfriamento bem mais modesta e você vai jogar tudo. Em jogos campanha você vai ter mais de 60 FPS, em jogos multiplayer competitivos você vai ter muitas taxas de quadros, vai ter taxas de quadros melhores que a linha 3000. Então vai do que você encontrar, porque o preço do dólar tá maluco por causa do Trump e o Taxad tá taxando tudo.
Então, dependendo do preço que você vai pagar, às vezes você pode até achar, dá uma olhada na OLX, às vezes você pode achar algum cara que tá vendendo até o mesmo preço que você ia pagar no AliExpress. Aí pode ser que vale mais a pena do que você ter que esperar 15 dias o bagulho chegar e tudo mais. Então, vai depender do que você achar, mas dado essas opções, se você é um cara que só joga competitivo, vai de 5.600. Se você é um cara que joga mais jogos campanha, se você achar o 3700X com um preço mais camarada, um pouco mais baixo, uns R$ 100 mais barato, pode ir de 3700 que ele vai te servir muito bem. Então, obrigado para quem assistiu esse vídeo, agradeço. Por favor, dá um like porque eu passo fome e tamo junto, até o próximo vídeo.